Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla, de matemática, e iniciamos agora mais uma aula do Plano de Estudos Tutorado, PET, do Estado de Minas Gerais, segundo ano do ensino médio. Nós estamos, então, na sexta semana, e hoje nós vamos tratar de um assunto que acontece bastante, que cai bastante em vestibular, em prova externa, então é um assunto que a gente tem que saber na ponta da língua. Vamos começar? Vou apresentar para vocês aqui, então. Muito bem, então vamos lá. Essa semana, como eu já disse, a gente está na semana 6, contando agrupamentos, e vamos tratar desse assunto. A gente tem como eixo temático número, contagem e análise de dados, e como habilidades principais aí temos reconhecer situações em que os agrupamentos são distinguíveis pela ordem de seus elementos ou não, e resolver problemas que envolvam arranjos, combinações e permutação com repetição e permutações cíclicas. Esse menos, mas permutação com repetição nós vamos ver aqui. Bom, começando aí, como eu já disse, o tema dessa semana é contando agrupamentos. Nessa semana, a gente vai reconhecer diferentes formas de se fazer uma contagem. Nas semanas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de fazer contagens. E hoje, especificamente, nessa semana 6, o PET trouxe uma maneira muito interessante, que é uma dúvida que surge toda vez que a gente vai fazer problemas que envolvem contagens, que envolve o princípio fundamental da contagem, que é a questão de distinguir o que é permutação, o que é arranjo e o que é combinação. E o PET trouxe bastante claro essa questão, nós vamos aprender a reconhecer. Antes disso, vamos falar um pouquinho de fatoriais. O que seria fatoriais? Na análise combinatória, existem muitas multiplicações de números sucessivos. O que significa isso? Por exemplo, eu pego um número e, às vezes, aquele problema, né, de contagem ali, que envolve análise combinatória, ele me pede para que eu calcule a multiplicação de números sucessivos até chegar no 1. Então, por exemplo, ali, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso aí a gente chama de fatorial. Então, fatorial de um número nada mais é do que a multiplicação desse número pelos seus antecessores naturais, até chegar no número 1. É o exemplo que deu ali, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, até chegar no número 1, tá? Então, isso a gente chama de fatorial. A gente vai usar essa definição em alguns exercícios. E como é que a gente indica? Ó, a gente indica fatorial como N ponto de exclamação. Esse símbolo é o símbolo do fatorial, tá? Então, vamos lá. Aqui pensando em definição, em fórmula, ele trouxe aqui a fórmula de fatorial, que seria N fatorial, que é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2, aqui reticências, até chegar no 1. Se vocês perceberem, é o que eu mostrei aqui em cima, ó. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, o que seria o N menos 1? É o antecessor de N. N menos 2 é o antecessor de N menos 1. Aí ele trouxe alguns exemplos, olha lá, ó. Quando eu tenho isso aqui, ó, 5 fatorial, ou 5 ponto de exclamação, mas a gente não lê assim, a gente lê 5 fatorial. Como é que eu resolvo isso aí? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Faça essa multiplicação, nessa situação aí deu 120. 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que daria 5.040. Quando a gente multiplica, né, o princípio fundamental da contagem faz isso, o número aumenta bastante. Ou então, por exemplo, se eu tenho ali N menos 2 fatorial, dá para fazer também. O que seria N menos 2 fatorial? Qual é o antecessor de N mais 2? Bom, se o antecessor, por exemplo, o antecessor de 7 é 7 menos 1, ou seja, 6, depois 5, qual seria o antecessor de N mais 2? Eu tenho que tirar um dali. Então, o antecessor de N mais 2 nada mais é do que
N mais 1. Eu tirei 1 unidade. Vezes, qual seria o antecessor de N mais 1? Eu tenho que tirar uma unidade. Tirando uma unidade, sobra só o N. Acabou, é o N mais 2 fatorial. Assim que eu resolveria. Agora ele trouxe um exemplo interessante que pode nos ajudar em algumas resoluções de exercícios. Por exemplo, quando eu tenho um quociente, né, uma divisão de fatoriais, no caso ali, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Não precisa resolver até o final. Quer dizer, eu posso simplificar isso antes de chegar lá no final do fatorial. Como é que eu faço isso? O que eu tenho que pensar? Qual que é o menor ali? O menor ali é o 5. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo 8 até chegar no 5. Então, eu faço 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parei. Se eu fosse até o final, eu ia fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Falo muito rápido, gente. Eu falo rápido, né? Vocês já me conhecem. Um pouco. E embaixo, como é que ficaria? O 5. O que eu faço com esse 5? Eu deixo ele quieto lá. Por que eu deixo ele quieto? Porque dá para eu cancelar. Ou seja, dá para eu fazer essa divisão, ó. 5 dividido por 5. Corta. Os dois a gente usa, comumente fala corta, né? Mas eu divido, né? 5 dividido por 5 dá 1. Então, quer dizer, eu posso cortar os dois. Isso, atenção. Eu só posso cortar porque aqui eu tenho uma multiplicação, tá bom? Por isso é que eu posso fazer isso. Aqui dentro só tem multiplicação. Se eu tivesse uma adição de fatoriais ali, eu não posso fazer simplesmente assim. Aí sobrou quem? Quando eu cortei o 5, sobrou 8 vezes 7 vezes 6, que deu 336. Ali trouxe um exemplo, mas ele está repetindo. E trouxe uma informação ali, ó. Por definição, 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial também é igual a 1. É por definição mesmo, tá? Isso é definido. Deixa eu só clarear, gente. Lembrando que todo esse conteúdo tá no PET de vocês, tá? Tá lá na página, eu tô sem o... Aqui, ó, tá aqui. Tá lá na página da semana 6 de matemática, aqui está lá na 49, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho dos 3 tipos de agrupamentos que envolvem cálculos e características distintas entre si. Para facilitar o entendimento, temos a tabela abaixo. Essa tabela, eu costumo, quando no ensino presencial, eu monto, eu dou as 3 definições, resolvo exercícios de cada um desses aí e monto essa tabela junto com os meninos na sala. E eu achei muito legal o PET trazer já esse resumo aí. Bom, começa-se com a definição de permutação simples. Vamos ver ali. O que seria essa permutação simples? Quando que a gente vai resolver um exercício e eu falo, permutação, vamos lá. Quando o número de elementos que vão ser organizados é igual ao número de posições P, em que eles serão organizados. Trocando em miúdos. É quando eu vou fazer um agrupamento com um conjunto de elementos, que eu vou usar todos os elementos. Então, por que eu sei disso? Porque permutação nada mais é do que troca. Permutar é trocar. Então, quando eu tenho uma situação em que eu vou simplesmente trocar os elementos de lugar, eu tenho uma permutação. Eu vou usar todos os elementos? Permutação. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer: o que é? Permutação, combinação ou arranjo? Para eu saber se é permutação, eu faço a seguinte pergunta: eu vou usar todos os elementos para fazer o agrupamento? Se a resposta for sim, isso é uma permutação. Ficou claro isso? E quando é que eu tenho um arranjo? Tá, permutação é fácil, por exemplo, eu falo assim, eu tenho 5 pessoas para sentar em 5 cadeiras. Quer dizer, o que eu vou fazer com essas pessoas? Só trocar de lugar. Quando eu tenho essa situação, permutação é fácil, porque eu tenho 5 lugares, 5 pessoas. Eu vou usar
todos os lugares para só permutar as pessoas ali, então eu sei que é uma permutação. Mas e arranjo? Como é que fica essa situação? Quando que eu sei se é arranjo? Quando, bom, eu vou já colocar arranjo e combinação aqui junto para a gente fazer um comparativo. Se, caso, eu fizer a pergunta, vai usar todos os elementos no agrupamento? Vai usar? Se a resposta for sim, permutação. E se a resposta for não? Não, eu não vou usar todos os membros. Quando que acontece essa situação? Quando, por exemplo, eu falo assim, de 20 alunos do segundo a 5, preciso montar uma comissão de 3 alunos. Percebam? Eu tenho 20 alunos e vou usar quantos? 3. Então a pergunta é: eu vou usar todos os elementos do conjunto? Não. Então não pode ser permutação. Ou ele é arranjo ou é combinação. Tá, Carla? Mas aí como é que eu vou saber qual que é um, qual que é outro? Porque tanto no arranjo quanto na combinação, eu não uso todos os elementos. Eu tenho um conjunto maior e desse conjunto maior eu vou escolher ou eu vou arranjar ou eu vou combinar. E quando é que eu sei que é arranjo, quando é que eu sei que é combinação? Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Vocês já vão entender, calma. Tá, retomando. Permutação, batata. Eu uso todos os elementos do conjunto para fazer o arranjo, o agrupamento ali. No arranjo ou na combinação, eu não uso todos os elementos. É nessa situação que eu falei. Eu tenho 20 alunos no segundo 5 e preciso montar uma comissão de 3 alunos. Eu já percebi que eu não estou usando todos os alunos, eu vou usar apenas 3. Dos 20, eu vou usar 3. Aí, para saber se é arranjo ou combinação, nessa situação que eu acabei de falar, eu falo assim: a ordem importa? A ordem dessas 3 pessoas aqui dentro importa? Olha o que eu acabei de falar. É uma comissão de 3 alunos. Comissão de formatura. A comissão de formatura com os 3 alunos. Quer dizer, se eu escolher a Maria, a José, o José e o João, ou escolher o João, o José e a Maria, a ordem aqui dentro dessa comissão importa? Tanto faz, eu quero 3 alunos, o A, o B e o C e o B e o A ordem não importa. Eu quero 3 alunos. Não tem peso esses alunos aqui dentro. Isso é uma combinação, porque eu estou só combinando os alunos. Aqui dentro, a ordem não importa. E quando é que a ordem importa? A ordem importa, por exemplo, quando eu falo assim, vou usar a mesma situação. Eu tenho 20 alunos do segundo 5, vou usar o 6 e o 7, porque senão eles vão ficar bravos comigo. E quero formar, a direção pediu que eu formasse, que eu escolhesse 3 alunos para o Grêmio. Um para presidente, outro para vice-presidente, o outro para tesoureiro. Olha como muda a situação. Porque se eu tenho cargos aqui dentro, se eu puser o José, a Maria e o João, presidente, vice, tesoureiro. José, Maria, João. Se eu trocar a ordem, vai mudar o agrupamento, porque se eu puser a Maria, o João, o José, aí a Maria virou presidente, o João virou vice e o José virou tesoureiro. Percebeu que a ordem aqui dentro importa? Então, geralmente, as situações em que a ordem importa são essas que têm cargo ali dentro da comissão, que a posição da pessoa importa. Aí, nesse caso, eu tenho um arranjo. Ficou claro? Acho que sim, né? A gente vai batendo isso, porque até eu tenho que falar, peraí, a ordem importa, a ordem não importa. Quando a ordem importa, arranjo. Quando a ordem não importa, combinação. Ó, nós temos agora 3 fórmulas e até 3 exemplos. Olha a permutação, como é que seria a fórmula? Ó, permutação de n seria o n fatorial, que a gente acabou de ver lá. O que é n fatorial? É a multiplicação do número até ele chegar no 1, pelos seus antecessores até chegar a 1. Olha um exemplo. De quantas maneiras, formas diferentes,
Posso organizar 6 pessoas e 6 cadeiras. Qual que é a primeira pergunta? Vou usar todas as pessoas? Vou. Então, é permutação. Tem dúvida. Tá. Aí vem a forma do arranjo, ó. Arranjo de N em P. N é a quantidade total de elementos. P é a quantidade que eu vou usar. Olha o exemplo. Eleger um presidente e um vice dentre 6 pessoas. A ordem importa, pois temos cargos distintos. Olha só, qual é o total de pessoas? Qual que é o meu N? 6. Quantas pessoas eu vou usar dessas 6? 2. Então não pode ser permutação, porque eu não vou usar 6, vou usar só 2. Tá, vou fazer a segunda pergunta que eu tenho que fazer. Já descobri que não é permutação, descartei. A segunda pergunta qual é? A ordem aqui dentro importa? Importa, porque eu estou escolhendo presidente e vice. Se eu escolher Maria, José, José e Maria, faz diferença, porque um é presidente e o outro é vice. Então, quando eu troco a ordem aqui dentro deles, é outro grupo que dá, é outra comissão, é outra chapa ali, presidente e vice. Então, nessa situação, eu tenho um arranjo. E combinação? Olha a forma de combinação. Combinação simples. Só muda assim, ó. Combinação de N em P, ou seja, total de elementos de P em P, N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Lembrando que N é o total de elementos e P é o quantos elementos eu vou usar do total. Olha o exemplo. Sortear 10 alunos em uma sala com 40 alunos para ganhar um curso de informática. 40 alunos. Desses 40, eu vou escolher quantos? 10. Vou usar todos? Não. Se eu não vou usar todos, não é permutação. Tá. Aí eu fico entre a dúvida: arranjo ou combinação? Aí vem a segunda pergunta. A ordem importa? Por exemplo, eu vou pegar 10 alunos e vou sortear. A ordem de sorteio não importa. Se eu tirar a Maria em primeiro e o João em 10º, tanto faz, os dois vai ganhar a mesma coisa. Agora, se eu falo que um vai ganhar um curso de informática e um carro, e o 10º vai ganhar só o curso de informática, aí a ordem importaria. Faz diferença. Agora, nessa situação que todo mundo vai ganhar a mesma coisa, todo mundo vale a mesma coisa, é uma combinação. Eu usaria a forma de combinação. Essa questão, gente, de saber conhecer quando é que a gente tem uma permutação, quando é que tem um arranjo e quando é que tem uma combinação, é extremamente importante quando você vai resolver um exercício. Porque quando você está estudando assim, no ensino médio, geralmente vem assim, você está estudando arranjo? Claro que é arranjo. Geralmente acontece isso. Mas numa situação em que você está fazendo uma prova, né, um Enem, alguma coisa assim, você não está escrito ali se é arranjo, se é combinação ou se é permutação. Então, você tem que saber reconhecer, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui. Eu acho que tem alguns exemplos. Olha só. Quantos anagramas podemos formar com a palavra cor? Quantos anagramas podemos formar com a palavra cor? O que seria anagrama? Anagrama nada mais é do que eu pegar as letras de uma palavra, e misturar. Ou seja, trocar de lugar. Gente, quando eu falo essa palavra, trocar de lugar, quase que eu já falo o que eu vou usar ali, ó. Neste caso, nós temos 3 letras e 3 espaços, porque no anagrama eu só troco. Eu ponho o C lá atrás, o O lá na frente, o E para lá. Então, quer dizer, eu tenho os mesmos 3 espaços. E quantas letras eu tenho? 3 letras. Então, eu tenho 3 espaços e 3 letras. No agrupamento que eu estou fazendo, no anagrama, que é só trocar as letras de lugar, eu estou usando todas as letras? Sim, eu estou usando todas as letras. Se a resposta for sim, não tem dúvida, isso é uma permutação. Um anagrama é sempre uma permutação. Então, vamos lá. Aqui descreveu até as possibilidades, ó, os anagramas, ó. COR, CRO, OCR, ORC, RCO, ROC. São 6 anagramas possíveis de formar. Como é que eu faria os cálculos? Como eu já disse, é uma permutação. Se é uma permutação, como é que eu resolvo? Permutação de N é igual N fatorial. N é a quantidade de elementos que eu tenho que agrupar,
que arranjar ali, que misturar, né, que permutar. Então, eu tenho permutação de 3, porque são 3 letras e 3 lugares. Então, fica 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, é o que nós achamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Temos 6 anagramas distintos. Exemplo 2. Quantas senhas de 3 dígitos distintas, né? Eu quero senhas separadas, diferentes, podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, sem repetir nenhum dos números. Qual que é a primeira pergunta? Qual que é? Vou usar todos os elementos? Tá. Eu quero uma senha de 3 dígitos. Então, eu tenho 3 espaços para colocar os números, para fazer uma senha de 3 números. Quantos números, quantos elementos eu tenho para mexer nesses 3 lugares? Quantos elementos? Eu tenho número 1, número 2, número 3, número 4. Eu tenho 4. Então tá, eu tenho 4 números para colocar em 3 lugares, porque a senha é de 3 números apenas. E aí? A pergunta é, eu vou usar tudo de uma vez? Todos os elementos? Não vou. Iria usar se a senha fosse de 4 dígitos. Aí seria 4 dígitos, 4 lugares, permutação. Então, eu já vi que não é uma permutação. Aí vem a segunda pergunta. A ordem importa? Quando eu estou fazendo uma senha, eu escrevo 3, 2, 1. A ordem aqui dentro importa? Se eu escrever 1, 2, 3, é outra senha? É. Então, a ordem aqui dentro dos números 3, 2, 1 ou 1, 2, 3 faz a diferença. É outra senha, dá outra senha quando eu escrevo 3, 2, 1 ou 1, 2, 3. Então, a ordem aqui dentro do agrupamento faz a diferença. Então, ele não é uma permutação. Se ele não é uma permutação, porque eu não vou usar todos os elementos, ou ele é um arranjo ou uma combinação. Se a ordem... Aí vem a segunda pergunta. A ordem importa? Importa, é outra senha. Se é outra senha, é um arranjo, porque a ordem importa. Então, olha lá, observe que agora temos 4 números e apenas 3 espaços para preencher. Nesse caso, temos que optar por uma combinação ou arranjo. Então, vamos precisar analisar se a ordem dos números é importante. Nesse caso, é importante, pois a senha 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1. Então, precisamos de um arranjo. Aí eu vou usar a fórmula do arranjo. A, N em P, N menos P N fatorial, N menos P fatorial. Lembrando que N é o total de elementos, 4. P é o tanto que eu vou usar. Quantos eu vou usar? Só 3, que é a senha de 3 dígitos. Então, é um arranjo de 4 elementos tomados de 3 a 3. Vou substituir. O N é 4, N menos P, 4 menos 3, tá vendo? Só substituição, aí fica, arranjo de 4 em 3, fica 4 fatorial dividido por 1 fatorial. Quanto que é? O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. 24 dividido por 1, que dá um total de 24. Então, eu consigo formar 24 senhas diferentes nessa situação, com 4 números distintos, sem repetir, usando somente 3. Terceiro exemplo. Juca foi ao supermercado para comprar um sabonete e pretende comprar 3 fragrâncias diferentes. Um sabonete, ele pretende comprar 3 fragrâncias diferentes. Ao chegar na prateleira dos sabonetes, havia 7 fragrâncias distintas. De quantas maneiras diferentes ele poderá fazer sua escolha? Vamos pensar um pouquinho. Quantos elementos eu tenho no total? Qual que é o meu valor de N? 7. Quantas fragrâncias ele quer comprar? 3. A pergunta é, vai usar todos os elementos? Os 7? Não, ele vai usar só 3. Se ele não vai usar todos, isso não é uma permutação. Primeiro ponto. Segunda pergunta que a gente tem que fazer.
A ordem importa? Ou seja, a ordem que ele vai pegar esse sabonete importa? Tanto faz. No final das contas, é o sabonete, né? Ele vai pegar esses 3 sabonetes e levar embora. Então, nesse caso, a ordem tanto faz que ele vai pegar lá da prateleira. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa e ele não vai usar todos os elementos, eu tenho uma combinação. Olha lá, a forma da combinação é a combinação de N elementos tomados de P a P, ou seja, N elementos é o total, 7. Olha lá, substitui ali, 7 fatorial. Dividido por P fatorial. Quem é P? P é o tanto que ele vai pegar, que é o 3, 3 fatorial. Parênteses, N menos P é 7 menos 3. Vou resolver isso aqui, vai ser 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, porque ele fez aqui, ó, 3 fatorial, 7 menos 3, 4. Vamos resolver isso aqui agora. Lembra que lá atrás eu falei que a gente poderia simplificar em vez de resolver até o final, para não dar número muito grande? Olha aqui o que eles fizeram aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Por que eles pararam no 4? Porque eu posso cortar, porque aqui embaixo tem um 4 fatorial, ó. Então dá para cortar. Uai, Carla, mas e o 3 fatorial? Vamos resolver, né? Aí não tem jeito. Então fica o 4 com 4 aqui, eu corto. Aí fica 7 vezes 6, 30. 30 vezes 5, 210, gente. É isso mesmo, 210, nossa senhora. 7 vezes 6, 30, eu falei? Nossa senhora. 7 vezes 5, 35, vezes 6, 210, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, 6. 210 dividido por 6 é 35. Então, ele tem 35 maneiras diferentes de escolher esses 3 sabonetes. Vamos ver se tem mais uns exemplos. Olha lá, 35 maneiras diferentes. Bom, agora, gente, são esses 3 exemplos que ele trouxe. Deixa eu parar de apresentar aqui. Agora, vai passar a resolução de exercícios. Como de costume, eu vou resolver anotando, tá? Filmando as minhas mãos, que eu acho mais fácil, para que vocês vejam ali, do que ficar projetando slide aqui. Então, eu vou resolver os exercícios, vou parar esse vídeo aqui agora, essa aula agora, e vou pôr os 2 vídeos, a explicação da teoria e a gente vai resolver os exercícios juntos daqui a pouquinho, tá bom? Então, vejam os 2 vídeos lá na nossa sala de aula, no Classroom, tá? Vamos iniciar a resolução, então, dos exercícios da semana 6 do PET, contando agrupamentos. Em um restaurante, existe 4 opções de bebida, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço, contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Então, isso aqui é um exercício simples de contagem. A gente tem, então, três espaços, vamos pensar assim. Uma para o prato principal, uma para bebida e uma sobremesa. A gente tem que escolher um de cada. Então, o que nós temos que pensar? Quais são as minhas opções? Então, eu tenho 4 opções de bebida. Então, nesse lugar aqui, eu tenho 4 jeitos, vamos dizer assim, de colocar ali. 4 opções mesmo. Prato principal, eu tenho 3 opções para colocar aqui, nesse lugar, e 2 de sobremesa. Eu tendo todas as opções que eu tenho de cada espaço, né, de cada coisa que eu tenho que escolher, basta aplicar o princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental da contagem. Multiplicando isso aqui. 3 vezes 4 vezes 2, que daria 24 possibilidades, ou 24 maneiras, né, de arrumar esse prato, contendo uma opção de prato principal, uma de bebida e uma de sobremesa. Somente isso. Vamos ao segundo exercício, ó. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como permutação, sendo o número 1, arranjo, número 2, e combinação para 3. Aí nós vamos retomar aquilo que eu expliquei lá
na explicação da matéria, né, da teoria mesmo. A gente vai analisar as características de cada situação e classificar. Então vamos lá. Eleger um presidente e um vice-presidente em uma comissão de 10 pessoas. Qual é a primeira pergunta que eu faço? Eu vou usar todas as pessoas disponíveis para escolher o presidente e o vice? Não, não vou. Eu vou usar de 10, eu vou usar somente 2. Se eu não vou usar todas as pessoas, não é permutação. Aí eu fico com a opção de arranjo ou combinação. E aí eu vou para a segunda perguntinha. A posição importa? Sim, a opção importa, porque se eu estou escolhendo o presidente e o vice, a ordem, né, importa, porque de repente se eu escolher o vice primeiro, ou seja, uma pessoa, a primeira é o vice. Gente, a primeira é o presidente, a segunda é o vice. Se eu trocar o nome das pessoas, vai me dar um outro agrupamento. Então a ordem importa. Nessa situação, quando eu não uso todas as pessoas e quando a ordem importa, eu tenho um arranjo. Escolher 2 funcionários para representar uma empresa dentre 30 funcionários. Vem a primeira pergunta. Vou usar todos os funcionários? Não, não vou usar todos os funcionários. Então, não é permutação. Diante disso, eu vou para a segunda pergunta. A ordem importa? A ordem de escolha entre os 2 funcionários interessa? Não, aqui simplesmente falou 2 funcionários que vai representar a empresa. Então, a ordem não importa. E não importando, é combinação. A terceira opção ali, a terceira situação. Formar senhas de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Vamos pensar o seguinte, a primeira pergunta. Vou usar todos os números que eu tenho à disposição? Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números eu tenho à disposição aqui. Eu vou usar todos os 8 números? Não, a senha é só de 6 dígitos. Então, se eu não vou usar, não é permutação. Aí vamos para a segunda pergunta. A ordem desses números interessa? Sim, a ordem desses números dá um outro agrupamento. Por exemplo, uma senha, eu já expliquei isso lá na teoria. Uma senha 1, 2, 3 não é a mesma coisa que 3, 2, 1. Então, quando eu vou criar uma senha, a ordem dos números importa sim. Então, eu tenho um arranjo. Bom, a quarta situação. Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado aqui, porque veio essa palavra aqui realmente para confundir, ó. Formar combinações de números com os dígitos, com esses números aqui. Aí, de todo jeito, gente, eu tenho que fazer aquela perguntinha que eu falei para vocês. Mesmo tendo a palavra combinação, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se eu vou formar essas combinações, eu vou usar todos os números? A resposta é sim. Porque aqui ele não falou quantos números que eu vou combinar, assim, se é de 3 dígitos, de 4 dígitos. Aqui deu a impressão que é todos os números. Então, se eu vou usar todos os números, mesmo tendo essa palavra combinação aqui, é uma permutação. Número 1. A segunda, organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Qual é a primeira pergunta? Eu vou usar todos os 6 livros? Sim, porque eu não falei guardar numa prateleira que cabe só 5. Aí eu não ia usar os 6 livros. Mas aqui nessa situação eu vou somente organizar, ou seja, eu vou trocar de lugar. Quando eu só troco de lugar, o total da quantidade de elementos é uma permutação. Sortear 3 pessoas em um grupo de 20. Olha só, eu tenho 20 pessoas e quero só 3. Vou usar todas as pessoas? A resposta é não. Se eu não vou usar, não é permutação. Fico entre arranjo e combinação. Vamos para a segunda perguntinha. E aí, a ordem dessas pessoas importa? Me interessa? Aqui falou sortear 3 pessoas em um grupo. Não falou o que eles vão ser, né? Se tem que escolher um primeiro, o outro. Então aqui parece-me, não deu informação, mas fica claro que a ordem não importa. São 3 pessoas aleatórias. Se a ordem não importa, nós temos uma combinação. Aí ficou aqui 2, 3, 2, 1, 1, 3. Eu vou procurar a opção que
me satisfaz aqui, que é a letra E. O exercício 3 fala assim, dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pergunta-se, quantos números de 3 algarismos eu posso formar? Então percebam que aqui, é claro que eu não vou usar todos, que são 6 algarismos, né? E eu quero só 3, então quer dizer, não é permutação. Não precisa nem usar a fórmula do arranjo, mas aqui nós estamos só usando o princípio fundamental da contagem. Então, o que eu tenho que analisar? São 3 posições, eu quero números de 3 algarismos distintos, ou seja, não pode ter repetição, e não tem nenhuma restrição. Então, quais são as opções que eu tenho para essa posição aqui, ó? Eu posso usar qualquer um, eu posso usar o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, aqui eu tenho 6 opções. Para a segunda posição ali, do meio, da dezena, vamos dizer assim, quantas sobram? Porque eu já usei aqui. Se eu já usei aqui, eu não posso repetir, porque eu quero algarismos distintos. Então, só me sobra 5. Ah, ok. Você já usou aqui, vamos supor que eu tenho usado, aqui eu tenho colocado o 2, aqui eu tenho usado o 3. Quantos me sobra? Se eu já usei o 2 e o 3, sobra o 1, o 4, o 5 e o 6, ou seja, 4 opções. 4 opções. Então, na primeira casa eu tenho 6 opções de uso, na segunda eu tenho 5 e na terceira eu tenho 4. Basta multiplicar aqui. 6 vezes 5 vezes 4 dá um total de 120 possibilidades. 120 números eu posso formar diferentes com esses algarismos. Aí a segunda pergunta fala o seguinte: quantos números de 4 algarismos eu posso formar? Bom, agora já são 4. Vamos pensar assim, 1, 2, 3, 4. Eu quero o número de 4 algarismos, do total de 6. Então, eu posso usar 6 opções. A ideia é a mesma. Nessa posição, eu tenho 6 opções de uso. Aí, quando eu já usei aqui as 6, só me sobra 5. Se eu já usei 5 aqui, só me sobra 4 para a próxima casa. E só me sobra 3. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, que eu não sei se está ficando claro para vocês. Ó, quais são as opções que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu posso usar qualquer um desses números. Eu tenho 6 opções de uso. Tá, eu escolhi usar o 3. Quais que sobram? O 1, o 2, o 4, o 5 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5 opções. Tá aqui. Eu escolhi usar o 6. Quem sobra? O 1, o 2, o 4 e o 5. Ou seja, 4 opções de uso. Para a próxima casa, eu usei o 5. Quem sobra? O 1, o 2 e o 4. Ou seja, 3 opções. Por isso que vai sempre diminuindo, porque eu vou usando, então não tem como. E como não pode repetir, são distintos. Quando pode repetir, eu multiplico pelo mesmo tanto, mas aqui não pode repetir, tá? Então, eu multiplico 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, que dá um total de 360 números diferentes. Na letra C, pede o seguinte: quantos números de 4 algarismos também distintos, terminando com 5, podemos formar? Atenção, gente. Aqui ele me deu uma restrição. Eu quero números de 4 algarismos, mas ele me deu uma restrição. E quando ele me dá uma restrição maior, eu tenho que sempre começar pela restrição. Vamos eliminar essa restrição. Qual é a restrição? Eu quero aqueles terminando com 5. Então, se eu quero aqueles terminando com 5, qual é o único número que eu posso pôr aqui no final? O 5. Então, qual é a única opção que eu tenho para essa casa aqui? Eu tenho apenas uma opção. Só tenho 5 para colocar ali. E as outras? Não, as outras não. Ok, vamos analisar aqui. As outras casinhas eu posso usar qualquer um. Nesse aqui, atenção. Se eu já usei o 5 aqui, eu não tenho mais o 5 aqui. Eu tenho o 1. Eu não tenho opção de usar o 5. Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. São as opções que me sobram para essa casa. 1, 2, 3, 4, 5 opções. Certo? Para a segunda casinha, eu usei o 6. Sobrou quem? O 1, o 2, o 3, o 4. Ou seja, 4 opções. E assim sucessivamente. E aqui, sobrou quem? Vamos supor, o 1, o 2 e o 3.
Espirrei, desculpa. Então, são 3 posições. Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 algarismos, 60 números diferentes de 4 algarismos, terminando com 5. A letra D pede o seguinte: quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Vejam que tem outra restrição ali. São 3 algarismos distintos, mas além disso ele quer somente números ímpares. Então são 3 algarismos, né? 1, 2, 3 posições. Vamos começar pela restrição. A restrição é números ímpares. O que é um número ímpar? É aquele terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. Quais desses aqui eu tenho ímpar? Eu tenho opção 1, eu tenho, se ele terminar em 3 também, ele vai ser ímpar, e se ele terminar em 5, ele também vai ser ímpar. Então, quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho 3 opções de uso no final, para que ele seja ímpar. E as outras? Ok. Vamos pensar o seguinte. Eu já expliquei que a gente vai usar, a gente tem 3 opções, mas a gente não vai usar as 3. A gente vai usar apenas uma. Então, desses aqui eu vou usar uma opção. Sobra quanto para as outras? Aqui sobra 5, porque no total é 6. Eu já usei uma aqui, sobra 5. E para a segunda casa, sobra 4, porque são algarismos diferentes, não pode repetir. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades de número também, igual a letra C, só que com outra análise, né? A letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2? Olha só, 6 algarismos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado com isso aqui, gente. Porque, olha só, eu poderia pensar o seguinte. Bom, se é 6 algarismos distintos, ele vai usar os 6. Então, ele vai usar todos os 6 números. É uma permutação. Sim, é uma permutação. Não fosse a condição que ele colocou. Tem que ser divisíveis por 2. Se tem que ser divisíveis por 2, vamos analisar primeiramente, antes de aplicar a ideia de permutação, vamos analisar primeiramente a restrição. O número divisível por 2 são aqueles terminados em 2, 4, 6 e 8. E 0, né, também. Só que ali não tem 0 e nem 8. Então, na verdade, são os números pares que são divisíveis por 2. São aqueles terminados por 2, naquele conjunto ali, ó, 2, 4 e 6. O 8 não entra porque não tá ali naquele conjunto, e nem o 0 porque não tá ali. Então, são esses. Quantas possibilidades eu tenho para a última casa? 3 possibilidades. Ok, vamos pensar nas outras? Sobrou quantas posições aqui para eu permutar? Sobrou 5 posições, ó. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui nessa primeira casa, se eu já usei um aqui, um desses números aqui, sobra 5 números para eu pôr ali. 5 opções. Se eu já usei aqui, já foram 2. Sobra somente 4. Se eu já usei 3 números, sobra 3, 2 e 1. Vai diminuindo porque, como eu vou usar em todos, essa é a opção. Faço a multiplicação, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 3, 360 números diferentes. Esse foi o número 3. Vamos para o próximo exercício, que é... Vamos ao terceiro exercício, que fala o seguinte... Considerando os anagramas da palavra editora, calcule. Lembra que eu falei lá na explicação, no início da aula, que anagrama é simplesmente eu pegar uma palavra e trocar, e permutar as letras dela. Importante observar, gente, que nessa situação aqui, nesse exemplo, não tem nenhuma letra que repete. Isso a gente chama de permutação simples, quando a letra não repete, tá? Então, isso também, nessa situação que nós estamos vendo, são permutações simples. Então, o que está pedindo para calcular? O total de anagramas possíveis. Como é que eu faço isso? Se eu acabei de falar que
que o anagrama é uma permutação, e eu já tinha dado essa informação para vocês também. O anagrama sempre é uma permutação, que é simplesmente uma troca das letras ali. Eu tenho permutação de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho permutação de 7 elementos. Como é que eu calculo isso aqui? 7 fatorial. O que seria 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pessoal, não percebi que eu tinha pego o exercício 4, mas tá valendo. Vamos continuar aqui, para eu não ter que voltar. Então, eu tenho aqui, ó, o total de anagramas possíveis. É só eu fazer essa multiplicação aqui. 5.040 é o total de palavras que se eu trocar as letras ali, eu consigo. Aqui eu não tô perguntando quais são, tá? É somente questão de números. Eu quero só o total. A letra B. Eu quero somente os anagramas que começam com consoante. Então, gente, a gente vai ter que dar uma analisada aqui, ó. Aí, quando o problema dá uma restrição, ou seja, que ele me deu a restrição que eu não quero todos, eu quero só aqueles que começam com consoante. Desse total aqui, eu quero só os que começam com consoante. Então, nós vamos ter que analisar aqui, ó. Quantas são as posições das letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras. Aí, a gente sempre começa pela restrição. Vamos dar uma analisada. Se eu quero os anagramas que começam com consoante, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho aqueles que começam por D, aqueles que começam com T e aqueles que começam com R. Então, eu tenho 3 opções para essa primeira posição, que eu quero aqueles que começam por consoante. Se eu tenho 3 consoantes na palavra, eu tenho, então, 3 opções para essa primeira posição aqui no anagrama. E as outras? As outras eu posso resolver normal. Eu vou resolver por permutação. O que me sobra para as outras posições? Bom, aqui nessa primeira posição, embora eu tenha 3 opções, mas eu não vou usar as 3. Ou eu tenho D, ou eu tenho T, ou eu tenho R. Eu vou ter usado apenas uma. Por exemplo, vamos supor que eu use o D. O que me sobra para as outras posições? Sobra o T, sobra o R e sobra as vogais. O E, o I, o O e o A. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me sobra 6 letras. Das 7 no total, sobra 6. Porque uma eu já usei aqui. Uai, Carla, então por que tá 3? O 3 significa quantas opções eu tenho. Mas usar mesmo, eu só vou usar uma, né? Porque não tem jeito de pôr 3 letras ali. Como é que eu resolvo? Princípio fundamental da contagem. Eu pego 3 e multiplico pela permutação de 6 elementos. O que seria a permutação de 6 elementos? Seria 6 fatorial. Cuidado para não fazer 3 vezes 6. Primeiramente, pela ordem das operações, eu resolvo o fatorial. Então, eu faço 3 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Resolvo o fatorial. Então, isso aqui vai dar 720, vai ficar assim, ó. 3 vezes 720, que vai me dar um total... 720? Não, gente, 720 não. É isso mesmo. 6 vezes 5, 30, 120, 240, 520. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Isso aqui com o meio 720. Deixa eu multiplicar aqui, pegar um calculador aqui. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 720 vezes 3, 2.160. É isso mesmo, minha gente. 720 vezes 3, que dá 2.160 anagramas. Então, desses 5.040, 2.160 começam com consoante. Vamos para a letra C. O que fala na letra C? Eu quero os anagramas que possuem letra D, O, R, sempre juntas nessa ordem. Ai, aqui nós temos
uma coisa capciosa. Vamos analisar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho as 7 posições das letras, mas ele deu uma restrição bem dada. Ele quer as letras, vou pôr aqui no meio, tá? D, O, R. E além de tudo, ele pediu que eles estejam sempre juntas nessa ordem. Então aqui dentro não vai mudar, vai estar escrito desse jeito, D-O-R. Então, gente, como é que eu resolvo isso aqui? Eu passo a enxergar isso aqui como se fosse um bloco. Como assim um bloco? Como se isso aqui fosse uma letra só. Então eu passo a enxergar isso aqui como se isso aqui tivesse uma única... a gente vai mexer esse tijolinho para lá e para cá. Ele vai ocupar essas 3 posições desse jeito, como se fosse um tijolinho cimentado ali. Eu não posso mexer nele. E como falou que as letras têm que estar nessa mesma ordem, eu não posso mexer nem lá dentro. Tá certo? Então, vamos lá. O que sobra, então? Quantas posições eu vou poder permutar? 1, 2, 3, porque eu enxergo isso aqui como uma posição, um bloco. 4, 5. Então, são 5 posições que eu vou poder permutar. Então, como são 5 posições que eu vou poder permutar, eu faço permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. E esse 5 fatorial eu vou resolver como? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. Vamos para o próximo. O exercício 5 fala, ele é do Enem de 2009, fala o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Lembra que eu comentei com vocês que é importante a gente saber reconhecer o que usar, porque às vezes vai vir exercícios desse tipo. Então vamos pensar assim, para você classificar o que pode usar. Se arranjos, permutação, se combinação, se arranjo, ou se 2 arranjos. Então vamos analisar as situações. Primeira situação. Escolhas possíveis para o grupo A. E a segunda situação. Quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura. Então aqui, se vocês verem, ó, 12 times se inscreveram para um futebol amador. Então, 12 times. Vamos fazer nas anotações para a gente não se perder. 12 times se inscreveram para esse torneio. O jogo de abertura foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para o grupo A. Então, aqui, como ele está pedindo para analisar essas duas situações, vamos pensar o seguinte. Eu tinha 12 times... Desses 12, foram sorteados 4 times para o grupo A. Pensa comigo, nós já estamos ficando craque nisso. A primeira pergunta. Eu vou usar o total de times para escolher o grupo A? Vou usar? Não vou usar o total. Eu tenho 12 times e desses eu vou escolher apenas 4. Então, não é uma permutação. Se fosse permutação, eu ia usar os 12 para o grupo A. Então, eu tenho um total de 12, mas eu vou usar só 4. Ok, então eu já sei que não é uma permutação. Em não sendo uma permutação, fica a segunda pergunta. É arranjo ou é combinação? Ok, vamos pensar o seguinte. Aí vem a segunda perguntinha. Não é permutação porque eu não vou usar todos. Mas e aí, a ordem dos times do grupo A interessa? Pelo jeito não, né? Porque foram sorteados 4 times aleatórios. Então a ordem não importa. Em a ordem não importando, eu tenho uma combinação. Fechou. A primeira situação é uma combinação. Vamos analisar a segunda situação. Qual seria a segunda situação? Quantidade total de escolhas dos times de jogo na abertura.
Como é que foi escolhido? Em seguida, ou seja, depois que formou o grupo A, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Atenção! Desses 4 times, foram sorteados 2 times. Então, vou pensar aqui, ó. 4 times. Foram sorteados 2 times para o jogo de abertura. Ok? Aí vem aquela pergunta. Eu tenho 4 times e vou usar só 2. Então, não pode ser permutação. Não é permutação. Me sobra quais opções? Ou é um arranjo, ou é uma combinação. Ok? Vem a segunda pergunta, então, para eu descobrir. A ordem importa dos times que eu estou escolhendo aqui? Dos 2 times? Vamos ver se importa, ó. Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então, atenção, a ordem importa. Porque, por exemplo, se sair lá Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians, então lá, Corinthians jogaria no próprio campo, Palmeiras seria o visitante. Só que se saísse o Palmeiras primeiro, o Palmeiras seria dono do campo e o Corinthians seria o visitante. Então, nessa situação aqui, a ordem importa sim. E quando a ordem importa, eu tenho um arranjo. A opção que daria pra gente seria combinação, né, a primeira situação, e arranjo. Eu vou resolver. Se eu fosse aplicar uma fórmula e estivesse perguntando quantas possibilidades, eu ia usar a forma da combinação e depois a do arranjo. Ali eu tenho, então, a opção A como resposta. Tá lá, opção A. Pessoal, eu só queria completar aqui que para indicar na fórmula. Como que seria isso aqui, então? Seria uma combinação de quantos elementos? De 12 elementos, que seria o meu N, agrupados de 4 em 4. Isso aqui que eu ia, desse jeito que eu ia resolver. Aí eu ia pegar a fórmula lá da combinação que a gente viu lá na matéria de hoje e ia achar o total de times. Mas aqui não está perguntando o total. E o arranjo seria um arranjo de quantos times? De 4 elementos agrupados de 2 em 2. Então, ou seja, meu N seria 4 e o meu P, 2. Aqui meu N seria 12 e o meu P, 2. Bastaria eu pegar a fórmula lá e resolver para achar quantos. Nessa situação não está pedindo, eu não vou nem fazer esse cálculo aqui, tá? Pessoal, o exercício 6 é do Enem de 2019, um pouco mais recente do que o outro. Fala o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um produto, um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na verde e 3 na amarela. Então, vamos fazer essas anotações aqui. Vermelho, 4. Azul, 3. Verde, 3 também. E amarela, 2. Então, nessa situação aí. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões, já falou, ordenados crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então, tá aqui. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Percebam que aqui... Desculpa. Ele já deu a dica de que é uma combinação. Vamos pensar um pouquinho por que é uma combinação. Vamos pensar aqui na situação do vermelho. Eu tenho 12 vagões e desses 12, 4 pode ser vermelho. Então percebam que não é permutação. A ordem importa. Então tá, não é permutação, é arranjo ou combinação. A ordem dos vagões, ele não colocou restrição nenhuma, ele não falou se a ordem é importante.
Então, quer dizer, em qualquer ordem, pode ser vermelho, vermelho, vermelho no começo e no final. Então, aqui ele não falou onde vai ficar esse vermelho. Então, aqui ele não se importa com a ordem. Se a ordem não importa, é uma combinação. O que a gente tem que descobrir, então? Como calcular o total através de combinação. Só uma ressalva aqui, uma observação. Vocês perceberam que todas as vezes que eu usei o Czinho da combinação, eu usei assim, ó, 12 elementos tomados de 4 em 4. E aqui ele fez isso, ó, combinações de 12 elementos tomados de 4 em 4. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa, são maneiras diferentes de expressar. Eu gosto mais assim, mas aqui o exercício usou dessa maneira. Eu vou usar assim só para a gente perceber a diferença. O que a gente tem que perceber? Como que são organizadas essas combinações? Vamos pensar o seguinte, então. Ué, já tá digitado errado ali, agora que eu vi. Mas vamos em frente aqui, ó. A primeira combinação é o vermelho. Então, vamos pensar. A combinação do vermelho é dada por... do total, eu tenho quantos? Eu tenho 12 vagões. E desses 12 vagões, vão ser utilizados 4 para o vermelho. Certo? Essa é a primeira situação. Vamos para a segunda cor. A segunda cor, o que me sobra? Eu tenho lá o azul, né? Azul, amarelo. O azul, eu vou usar 3. Então, peraí, gente, tinha 12. Mas desses 12, eu já usei 4 para o vermelho. Sobrou quantos? Sobrou 8. Então, na verdade, o que sobrou é que eu vou combinar. Porque não tem como eu combinar uma coisa que já foi usada. Então, eu faço combinação de 8 elementos dessa vez, tomados de 3 a 3, porque o azul são somente 3. Ok. Terceira cor, verde. Tá, eu já usei 4 pro vermelho e 3 pro azul. Quantas que me sobrou? Eu tinha 12. 12 menos 4 mais 3, 7. Já foram usados 7. Sobrou só 5 pro verde. Só 5 situações, 5 opções. Então, eu tenho combinações de 5 elementos, que é o que sobrou dos 12, tomados de 3 a 3. É a terceira combinação aqui. E a quarta combinação é a cor do amarelo. O que sobrou para o amarelo, gente, para combinar no amarelo? Eu tinha 12. Usei 4 para o vermelho, sobrou 8. Usei 3 para o azul, sobrou 5. Usei 3 para o verde, sobrou 2. Então, o amarelo vai ser combinado 2 elementos tomados de 2 a 2. Na verdade, não vai fazer muita diferença, porque eu vou só trocar de lugar, né? Então, essa é a situação. Se eu estivesse calculando o total, eu ia aplicar a fórmula e calcular o total. Mas, na verdade, aqui ele está perguntando como que eu vou expressar. Usando o formato que foi dado ali, fica assim, ó. 12, 4, vezes combinação de 8 elementos tomados de 3 a 3, combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3 e combinação de 2 elementos tomados de 2 a 2. Se vocês baterem o olho aqui, vocês vão perceber que não tem nenhuma opção válida. Só que no PET está digitado errado, tá? Na verdade, se vocês buscarem lá no Enem 2019, as opções que estão lá, essa segunda aqui tá 8 aqui, ó, tá? Então, só pode ser essa última opção. E se vocês buscarem vídeos, tal, resolvendo o Enem de 2019, vocês vão ver que a opção certa era essa aqui. O que ficou errado foi somente no PET. Certo, crianças? Então, assim, nós finalizamos a resolução dos exercícios da semana 6, segundo ano do ensino médio, PET, Plano de Estudos Complementar do Estado de Minas Gerais. E ficamos por aqui, então. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.